Existe essência nas coisas? Se existe uma essência dentro das coisas, elas são sempre elas mesmas ou elas mudam? Elas se movem? Se elas se movem, então elas não deixam de ser o que elas eram ou elas permanecem sendo o que eram? As coisas têm identidade ou conforme elas se movem, elas perdem a identidade? Será que tudo flui? Ou será que o ser é e não ser não é? Ai, minha cabeça. Bem-vindo, meu caro mochileiro, à nossa aula de Heráclito e Parmênides. Tudo que eu falei aqui na introdução diz respeito ao início da ontologia. É por isso que esses dois caras são especiais. Na aula de pré-socráticos eu falei para você que Heráclito e Parmênides são caras especiais, porque eles iniciaram uma questão chamada ontologia. É o estudo do ser. Agora deixa eu explicar um pouco das frases que eu falei no início. É tudo uma grande disputa entre os seguidores de Parmênides e os seguidores de Heráclito. Esses dois caras eles não se conheceram, historicamente falando. Eles não brigavam entre si. É mais uma questão da história da filosofia, porque os pensamentos são muito contraditórios. Então alguns tomaram um partido, outros tomaram outro. A grande frase de Parmênides mais conhecida, que você já deve ter lido nas suas aulas de filosofia, algum texto didático, é o ser é e o não ser não é. Uma frase idiota parece, mas é tão idiota que você não entende. O ser é e o não ser não é. Como assim? Significa que aquilo que é e aquilo que não é, não é. Ou seja, uma camisa, ela é uma camisa, ela precisa ser camisa. O preto, ele é preto e não é outra coisa. Ou ele é preto ou ele não é. O ser, ou ele é, ou ele não é. Ou você é um ser humano, ou você não é um ser humano. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você é ser, ou você é não ser. Não há lugar para mentira, para disfarce, para nada. Aqui ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Já Heráclito é o cara que tem a grande frase do tudo flui. E você já deve ter lido em algum lugar a frase do você não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Isso por quê? Porque quando você entra num rio, você é uma pessoa, o rio é um rio, o tempo é um tempo, e quando você entra de novo, você já é outra pessoa, o rio é outro rio, o tempo é outro tempo, enfim. Então se você levar esse pensamento um pouco mais à frente, você refletir um pouco mais sobre isso, para Heráclito não há identidade nas coisas. Ou seja, eu não tenho uma identidade própria, porque a cada instante eu sou outra coisa, completamente diferente. Minhas células mudaram, os meus pensamentos mudaram, o meu tempo mudou, o meu contexto mudou, o celular que está me gravando já não é mais o mesmo celular que estava me gravando no instante passado, a luz que está passando por aqui e a luz que está sendo captada pelo celular já não é mais a outra que estava no mesmo instante, enfim. Tudo está constantemente mudando o tempo todo. Ou seja, não há identidade das coisas, as coisas não são o que elas são. E aí muitos dizem que Heráclito teve que, em algum momento da sua vida, parar de falar. Ele só apontava para as coisas. Porque se ele for coerente com a sua própria filosofia, de fato não adianta falar. Porque a palavra que eu falei já não significa mais a mesma coisa que significava no instante anterior. Se eu estou me referindo ao Bernardo, eu estou me referindo a mim mesmo, quando no momento em que eu falei Bernardo, esse Bernardo que saiu aqui já não é mais o Bernardo ao que eu estou me referindo. Se eu estou me referindo a você, João, no momento em que eu falo João, você, João, já deixou de ser esse João ao que eu estou me referindo. Você já é outro João. As coisas não têm identidade, então não faz sentido falar. Se eu falar assim, vira ali naquela esquina. Tipo, quando eu falo vira naquela esquina já não é mais ela mesma. Por quê? Já mudou, as células ali já mudaram, o tempo já passou, enfim, já é outra coisa. E aí não faz sentido falar, então ele passou a só apontar para as coisas, porque falar perdeu função na filosofia heraclítica. Já Parmênides, ele é o contrário. Se você lembra da aula do mito e filosofia, eu falei para você que não é um rompimento completo entre filosofia e mito. Parmênides, ele é o cara que diz que teve um sonho, que uma deusa guiou ele e mostrou para ele a verdade, disse para ele que o ser é, que o não ser não é. Ou seja, a mitologia está profundamente ligada aqui com a filosofia ainda nesse tempo. Então Parmênides é o cara que vai afirmar que as coisas têm identidade, sim. Ou a coisa é ou não é, ou o Bernardo é o Bernardo, ou ele é outra pessoa. Ou aquela esquina, vira a esquina, ou aquela esquina é aquela esquina que eu estou te indicando, ou ela não é aquela esquina e é outra. Não tem como ela deixar de ser, a não ser que ela deixe de ser completamente. Não importam as mudanças.
que eu vá ficando velho, que eu fique gordo, que eu faça mudança de sexo, não importa, ainda é o Bernardo. O ser é e o não ser não é. Ou ele é o Bernardo ou ele não é. Ele só deixa de ser Bernardo quando deixa a existência. É assim para todas as outras coisas. O rio é o mesmo rio. Por mais que a água que esteja passando seja outra, porque a água circula, as pedras tenham rolado e sejam outras pedras, que eu esteja mais velho, não importa, ainda é o mesmo Bernardo, ainda é o mesmo rio, e o mesmo Bernardo entrando no mesmo rio pela segunda vez. E tudo isso aqui resume-se na discussão entre mobilismo e imobilismo. Ou seja, as coisas se movem ou não se movem. O movimento aqui não é só andar, não quer dizer isso. O movimento aqui é no ser, é no ente, é no que eu estou falando para vocês sobre ontologia. Movimento aqui é o mesmo que mudança, não é o mesmo só do que se mover fisicamente. As coisas se movem, as coisas mudam, as coisas deixam de ser o que elas são ou não. O ser, a essência das coisas é estática e não muda. Por mais que eu fique velho, eu vou continuar sendo o mesmo Bernardo. Ou eu movo e conforme eu vou movendo, eu vou deixando de ser e vou me tornando outra coisa. Então a grande questão entre Heráclito e Parmênides é essa. Se as coisas se movem, elas deixam de ser o que eram e se tornam outras coisas o tempo todo. Você deixa de ser e se torna outra coisa, deixa de ser e se torna outra coisa. A questão de Parmênides a essência da coisa, ela é sempre ela mesma. E por mais que coisas externas se movam e mudem, ela permanece a mesma coisa. Ou seja, a essência não se move. Ou seja, em brevíssimas palavras e muito por cima, é isso o que você precisa saber, que está no contexto da história da filosofia, para acertar as questões sobre Heráclito e Parmênides no vestibular. E a gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço!